Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, iniciar essa quarta-feira falando sobre o efeito Donald Trump, né? Que está cortando recursos da saúde global e, inclusive, segundo o jornal o Globo de hoje, já afeta até a COP brasileira, né? Que vai ser realizada em novembro deste ano em Belém do Pará. Bom dia e bom trabalho para você. Tem mais, né? Donizete, tá por aí? Tá me ouvindo? Estamos sem áudio, acredito que você não esteja nos escutando. A gente vai tentar restabelecer aqui o contato novamente com Donizete, porque nós não estamos escutando então o áudio. Agora sim, agora chegou o áudio pra gente, Donizete. Bom dia, vamos lá, falar sobre o efeito Donald Trump, como eu havia falado aqui antes. Tá cortando tudo, né, Donizete? Tudo, Matheus. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, ninguém mais pode pedir asilo aos Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna, a sigla em inglês, a sigla americana é DHS, tá, Matheus? Departamento de Segurança Interna. O responsável, o ministro, é Benjamin Huffman. Ele diz que vão começar a invadir casas e vão fazer de prisões escolas, hospitais e igrejas, Matheus. A meta é expulsar dos Estados Unidos 12 milhões de imigrantes, Matheus. 12 milhões. A partir de ontem já começou. Hoje as deportações já devem ir para... Tem imagem de deportações, Matheus. Então, os brasileiros que vivem ilegalmente, residem ilegalmente, estão apavorados, hein, Matheus? É isso. Não podem sair para trabalhar, nem em casa eles têm segurança, porque qualquer policial pode agora mandar deportar, né, Matheus? Que situação, hein? O que chama atenção também, viu, Donizete, é o valor investido em inteligência artificial, 500 bilhões de dólares, Donizete. Quanta grana! Eles se juntaram 3 empresas, né, Matheus? A Oracle, né? A SoftBank e também tem o ChatGPT, né? A OpenAI. É isso? 500 bilhões. Eles querem ter o controle de inteligência artificial. Agora, a gaiatice, Matheus. O presidente Trump definiu que lá nos Estados Unidos agora não tem minorias, né? É sexo, é masculino, homem e mulher, né? Isso, E o gênero masculino, presidente gênero da feminino. Big Tech, o Tim Cook da Apple, ele é gay, Matheus. Casado, assumido. E aí, como é que vai ser essa história? Quem é gay, casado, assumido? Vai negar o quê? Como é que vai fazer? Vai desfazer casamento? Como é que vai ser isso, Matheus? A situação dos Estados Unidos é polêmica demais, né, Matheus? Mas lê as manchetes aí, Matheus, de hoje. Vamos lá, Donizete. Jornais. Os principais jornais de hoje trazem o Donald Trump de manchete mais uma vez. No Globo diz o seguinte: consequências mundiais, efeito Trump corta recursos da saúde global e já afeta a COP brasileira. Folha de São Paulo: Trump planeja retaliação a países que sobretaxam multinacionais. Jornal Estado de São Paulo: agências de risco e bancos já projetam taxas dos Estados Unidos ao Brasil, Donizete. A expectativa sempre é para o negativo, né, Donizete? Complicado. Lê a matéria do Estadão aí que vai afetar a nossa economia, Matheus. Vamos lá. Diz o seguinte a matéria do Estado de São Paulo de hoje: como consequência de declarações do presidente Donald Trump, agências de crédito e bancos começaram a projetar possíveis alíquotas e impacto de uma taxação a produtos brasileiros pelos Estados Unidos com provável desvalorização real. A agência de classificação de risco Moody calcula
tributação de 5%, Donizete. Estimativas do Bradesco variam de 10% a 15%. No caso de taxa de 10%, o impacto na balança comercial brasileira seria de 2 bilhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais por ano. No caso de 25%, iria de 5,5 bilhões, que seria aí no caso 33,1 bilhões de reais. A tarifa para o Brasil, porém, ainda é uma incógnita. Na segunda-feira, Donald Trump se queixou dos acordos comerciais com países membros do BRICS, grupo de nações que inclui, entre outras, Brasil, Rússia, Índia e China. A taxação sobre produtos do México e Canadá já é dada como certa. Pesado, né, Matheus? A notícia boa, Matheus, é que estudantes que queiram ir aos Estados Unidos fazer intercâmbio, por enquanto o visto ainda não mudou, tá, Matheus? Sim. O visto de estudante ainda não mudou. Por enquanto. O dólar está mais forte e a gente não sabe o que é que vai dar. Os brasileiros vivem atualmente nos Estados Unidos com pavor, Matheus. Mesmo aqueles que pediram para regularizar a sua situação, não regularizaram ainda e podem ser expulsos dos Estados Unidos. O Trump está fazendo um carnaval no planeta chamado Terra, né, Matheus? E uma das prioridades deles é ir a Marte, Matheus. Sim, investir. Ele quer ir a Marte. Será que ele não podia ir ele e ficar lá, não, Matheus? É isso, Donizete. Vamos lá. Da página, Matheus. Vamos virar a página, falar aqui do Brasil, porque a gente até citou a COP30, que vai acontecer em novembro, aqui no Brasil, em Belém do Pará, Donizete. O Lula escolheu André Corrêa do Lago para presidir, né, a COP. É um embaixador que não é ideológico, não é esquerdista, nem direitista, é um profissional do Itamaraty, combinando com o momento atual. O Trump não deve vir ao Brasil. Se fosse o Biden ou a Kamala, eles poderiam vir discutir o clima e tal, mas o Trump com certeza não virá. Mas vamos ouvir aí as pessoas. Quem fala, Matheus? Vamos lá, vamos ouvir o próprio André Corrêa, que falou a respeito então da COP, do impacto dos Estados Unidos nessa questão. Vamos ouvir. Estados Unidos é um ator essencial porque não só é a maior economia, mas é também um dos maiores emissores, mas é também um dos países que tem trazido respostas à mudança do clima, com tecnologia. Os Estados Unidos têm empresas extraordinárias e também tem vários estados americanos, cidades americanas que estão muito envolvidos nesse debate. Claro, estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP. É uma decisão soberana de um país de sair de um acordo, mas isso não quer dizer que necessariamente esse acordo não possa encontrar uma forma de contornar a ausência desse país. Tá aí, Matheus, você sabe o que é COP, Matheus? O que é, Donizete? Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP30, 2025. Acontecerá do dia 10 a 21 de novembro. Mas vai estar esvaziada, porque o Trump não vem, e o Trump disse que isso é uma besteira, e o Trump saiu do Acordo de Paris, e o Trump disse que a energia renovável é bobagem, o negócio é procurar petróleo, investir em petróleo. Carro é a gasolina e a diesel. Nada de carro elétrico, isso é bobagem. Se o Trump falou, ninguém discute, tá? Você não discuta não, que eu chamo o Trump. É isso, Donizete. Tem mais gente falando, tá? A ministra das Relações Exteriores substituta, a Maria Laura da Rocha, também falou sobre o impacto, né, dos discursos de Trump na questão da COP. Vamos ouvir. O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito dos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo, mas acredito que como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos trabalhar e apoiar e procurar trabalhar as nossas
não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas. O Brasil vai tentar, né, Donizete? O Lula perdeu a bandeira, né? Ele queria fazer uma grande COP para mudar o clima, já que a humanidade está pagando um preço caro por conta de a temperatura está baixando e aumentando, em alguns pontos aumentando, né? As geleiras estão derretendo no Polo Norte, no Ártico e na Antártida, né? Tudo isso é problema, mas esses problemas aí não estão mais na pauta do dia não, tá, Matheus? O Lula vai ficar falando só. Porque a China não tem esse comprometimento com a mudança climática. E os Estados Unidos também não. A Europa não tem poder nenhum. O Brasil ficou com o pincel na mão após a vitória do Donald Trump, né? É isso. E ele é frio. A bispa lá na hora da missa que ele participou pediu para ele olhar pelos imigrantes, pelas minorias, e ele disse, não gostei da missa. Poderia ter sido melhor. Não criticou a bispa, mas desprezou os conselhos que ela deu. Vira a página, Matheus. Para a gente terminar, Donizete, essa primeira parte aqui da sua participação, vamos falar sobre a questão da reforma ministerial, né? Como é que tá aí o prazo? Né? A gente estava com a expectativa de que nesse início de ano já ia sair alguma mudança, né, Donizete? O presidente está conversando, mas não andou nada a reforma ministerial, Matheus. Não andou nada. O que eu sei é o seguinte, o PSD não quer mais o Ministério da Pesca, certo? Para a bancada federal, bancada dos deputados. O PSD quer trocar a pesca pelo turismo, que é do União Brasil. Mas o União Brasil não quer perder o turismo. O PP, que tem o esporte, quer melhorar e turbinar, que é o esporte e outra pasta. O Lula está conversando com o Ricardo Barros, mas o Ciro Nogueira disse que o partido pode ir individualmente, mas o partido não vai apoiar a eleição do Lula. E o MDB também está... O MDB está bem aqui, tem o Ministério das Cidades e do Transporte, né? 2 ministérios gordos, Jadé Filho e Renan Filho. 2 filhos de senadores. Um deles é senador. O Renan Filho é senador, filho do Renan Calheiros, e o Jadé Filho do Jadé Barbalho. Né? O governo está aí preocupado como é que faz essa reforma. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, diz que o presidente vai anunciar a reforma depois das eleições da Câmara e do Senado, dia 1º. E está muito agoniado a Câmara e o Senado, Matheus. Porque a Operação Overclean, que é aquela que pegou corrupção do rei do lixo, você lembra? No Denox. Lembro, sim, lembro. Marcos Moura. O presidente em exercício do Supremo, o Fachin, definiu que quem ia ficar com a operação, ia cuidar dessa operação, era o ministro Cássio Nunes Marques. O Edson Fachin fez o sorteio. E a Polícia Federal está querendo que quem fique com essa operação seja o ministro Flávio Dino. Mas a chance disso acontecer é mínima, tá? Então, a Overclean ficará com Cássio Nunes Marques. Ontem, essa história de venda de emendas, mais um escândalo, Matheus. Solta a mão, fogo do motor. Tem novo capítulo, Donizete, nessa história? Um assessor do deputado Antônio Doido, olha o nome do deputado, Antônio Doido, MDB do Pará, foi preso com R$1 milhão de propina. Você viu as imagens, Matheus? Impressionantes. R$1 milhão de propina. E ele estava indo receber dinheiro de prefeituras. Parece com a história que a gente conhece, né, Matheus? Parece, Donizete, parece demais. Mas nós vamos para onde? Pro nosso camarote. Vamos logo, Donizete, vamos logo, porque no próximo bloco tem mais informação, então a gente já vai pro nosso pãozinho de queijo. Pão de queijo, pão de queijo. Tô indo, viu?
Daqui a pouco a gente volta, 7h35. Momento Nero. E o Tatá vai acordar quem nesta quarta-feira, Donizete? O prefeito de Pacajus colocou a mão na mesa, acabou a intervenção. Capitão Wagner está saindo da prefeitura, sem brigas. E ele vai nomear um secretário de finanças. O Capitão Wagner vai cumprir missão no Diretório Nacional do União Brasil, que vive problemas aí com essa overclean que atinge o partido. Para fortalecer o partido, Capitão Wagner vai para Brasília e o Edilson das Casas assume a prefeitura com plenos poderes, sem essa sombra que poderia atrapalhar, que estava atrapalhando o seu mandato. Acabou a intervenção, Matheus. Acabou. Vai, Tatá, acorda o Edilson das Casas. Tá promovido, Matheus. Bota o Tatá e me pergunta como é a promoção. Que promoção é essa, Donizete? Ele não é mais Edilson das Casas. Agora que ele se livrou do capitão, ele botou eu mando, eu governo. Eu decido, eu resolvo. Ele saiu de Edilson das Casas para Edilson Castelo, Matheus. Ah, entendi. Ele agora só vai fazer castelos, coisas grandiosas. Ou é melhor chamar o homem de Edilson Palacete? Castelo é mais bonito, viu, Donizete? É, né? Não é mais Edilson das Casas, é Edilson Castelo. Tá combinado. Só castelo. Você já foi num castelo, Matheus? Não, Donizete, não conheço nenhum, acredita? Eu conheço um, mas faz tanto tempo, Matheus. O tempo bom que eu viajei. Faz tanto tempo que eu não viajo, Matheus. Nem a praia eu tenho indo mais, Matheus. Faz uns 3 anos que eu não vou numa praia, Matheus. Pelo amor de Deus. Pegar uma vitamina D, Donizete. É bom, faz bem. Levanta o ânimo. Você tá aí na praia, né? Tá mandando de mim. É bom. Vamos lá. Vira a página, Matheus. Próximo assunto. Próximo assunto, Donizete. Operação Gálatas. Afe Maria. Moab, fogo no muturo. Moab, fogo no muturo. Moab. Polícia Federal, hein, Donizete? Musiquinha da Federal. A Polícia Federal. A Polícia Federal fez a Operação Gálatas. É na casa de um advogado cuja esposa é vereadora no Eusébio. A gente até pensava que ela era alvo, porque a suspeita dela ter sido eleita com a ajuda daquela turma. Mas não é não, Matheus. Não foi não. Não foi isso não. Ela vai ser investigada, pode até ser investigada por isso. Mas a Operação Gálatas, como você disse aí, é do Departamento de Inteligência da Polícia Federal em Brasília. E envolve um advogado e envolve uma delegada da Polícia Federal que foi afastada do cargo. Na casa do advogado da Polícia Federal passou 4 a 5 horas, Matheus. Nossa Senhora! Lê a nota oficial da Polícia Federal, Matheus. Vamos lá, a nota diz o seguinte: a Polícia Federal deflagrou nesta terça a Operação Gálatas com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em 2 imóveis particulares na Grande Fortaleza. Os alvos da operação são a delegada da própria Polícia Federal e um advogado, irmão dela. Segundo as investigações iniciadas há 10 anos pela Superintendência da PF em Fortaleza, os irmãos estariam envolvidos em um crime que teve como alvo uma instituição bancária federal. A delegada é investigada por tráfico de influência. O crime consiste na prática ilegal de se aproveitar da posição privilegiada dentro de uma empresa ou entidade ou das suas conexões com pessoas em posição de autoridade para obter favores ou benefícios para si própria ou terceiros, geralmente em troca de favores ou pagamento. A participação do advogado não foi revelada pelas autoridades. Ambos são apontados por envolvimento em um esquema que envolvia uma agência bancária na capital.
sempre que o processo investigativo era reaberto pela PF do Ceará, sofria interrupções pela influência dos investigados e, por esse motivo, o caso foi transferido para a Diretoria de Inteligência da PF em Brasília. As ações foram capitaneadas por agentes federais da capital federal sem conhecimento dos agentes que atuam no Ceará, para evitar novas obstruções. Os documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados em busca de provas consideradas indispensáveis para a conclusão do inquérito policial. Que história, hein, Donizete? Como o caso não terminou e nem a Polícia Federal oficialmente divulgou o nome da delegada e do irmão, a gente vai respeitar isso da Polícia Federal, né? Mas a operação foi feita em Fortaleza e no Eusébio. Acho que foi Alphaville e do Eusébio. E lá passou, a gente tem até imagens da... Você tem imagem aí, né, Matheus? Você pode até botar a foto da imagem da Polícia Federal ontem no Eusébio. A gente só conseguiu essa nota oficial ontem à noite, porque a operação foi feita pelo departamento, pela Diretoria de Inteligência da Polícia Federal em Brasília. Exato. E a nota já saiu perto das 9 da noite. Inclusive, Donizete, como a própria nota explica, nada foi feito com a Polícia Federal aqui no Ceará, por isso a gente passou o dia inteiro já sabendo dessa informação, sem ter os maiores detalhes, porque a própria PF aqui no Ceará não tinha essas informações por ter sido uma ocorrência realizada uma diligência, né, na verdade, realizada pela PF de Brasília. Vamos e a nessa. gente continua sendo muito criterioso, Matheus, claro, que a vida das pessoas tem que ter nota oficial. A gente sabia, ficou esperando a nota oficial para publicar a matéria. Ah, mas alguém publicou. Tudo bem. Alguém publicou, se responde por sua responsabilidade, assume a sua responsabilidade. Nós, a nota oficial está aí. Essa é a nota da Operação Gálatas. E esse advogado, a esposa, pode ser investigada também pela eleição dela. Mas isso aí é uma outra investigação, aí já é uma investigação no Ceará. Essa daí é em Brasília, tá? Quando a Polícia Federal se manifestar novamente sobre a Operação Gálatas, a gente volta ao assunto. Agora que é pesado, Matheus. E a gente fica se perguntando, qual foi essa instituição bancária federal? Foi o Banco do Brasil? Foi o Banco do Nordeste? Foi a Caixa Econômica? Foi qual? Federal só tem esses 3, né? E tem o Banco da Amazônia, o BASA. Qual dos 4? São 4. Ou o BNDES? 5. Já cheguei a 5 bancos. BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BNB, BASA. Não tem outro não, Matheus. Só são 5. Federal, agência, instituição federal só tem esses 5. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete, dizer que o senador Cid Gomes já está articulando a adesão de mais um partido e está pensando em 2026, é isso mesmo, Donizete? Procede? Sem dúvida, Matheus. Ele está querendo que Sabe o que é que ele está cantando para o Elmano? Seu Raul. Bota, seu Raul. O Raul perguntou, você não aceitou. Pegue seu banquinho. Ó o dedinho, Cid Gomes. Pegue você o banquinho e saia de mansinho, Cid Gomes. O Cid Gomes se reuniu ontem. Foi ontem ou foi segunda, Matheus? Eu acho que foi na segunda, Foi na segunda. Porque a foto é do presidente estadual de Cidadania, Alexandre Pereira, que fechou apoio, era aliado do Sarto. O Sarto perdeu, era aliado do Sarto e fechou apoio ao projeto de Cid Gomes. Você tem o que ele disse, o Alexandre Pereira? Governador Elmano, Cid Gomes é traiçoeiro, governador. Está fazendo com o senhor o que ele fez com o Lúcio Alcântara em 2006. Dizendo que apoiava o Lúcio Alcântara, dizendo na hora H, vapo, rompeu, vapo. Deu a rasteira e foi candidato, virou governador. Abra do olho, governador Elmano. Abra do olho. Ele lançou a candidatura do filho do ex-deputado estadual Rogério Aguiar,
Roger Aguiar para deputado federal. Lançou a candidatura do prefeito de Cariré, Antônio Martins, cuja mulher é esposa, Virgínia, prefeita de Groaíra, a deputada federal. Ele diz que o PSB vai eleger 7 deputados federais. 7. Conta do mentiroso. Pode ser 8, não, senador Cid. 7, mas é o número mais forte da Bíblia, o 7. E ele diz, ele é candidato. Pode ser que ele seja 6 do PSB e o Eduardo Bismarck, que está indo para o Podemos, ser eleito lá. Só que tem problema, o Mauro Filho não quer sair do PDT. E no PDT já tem Roberto Cláudio candidato, André, e o Mauro Filho quer ficar. Vai ser uma confusão. Olha, Matheus ser deputado federal do Ceará em 26 vai ser pesado. Falando de deputado federal, Matheus, quem foi defender outro data center lá do Porto Seco foi o deputado Danilo Forte. Você viu a matéria que eu lhe mandei aí, Matheus? Vi, Donizete. Tive audiência com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Só um trechinho, Matheus. Só um trechinho. É isso, Donizete. O deputado fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte: me reuni com o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para tratar de um projeto transformador para o Ceará, o Data Center do Porto do Pecém. Estamos avançando na submissão do projeto ao Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, um passo crucial para viabilizar esse investimento de aproximadamente 50 bilhões de reais, Donizete. Segundo o deputado, esse projeto será Vamos ver se a gente entrevista ele sobre esse assunto. Vira página agora, dinheiro no JF correndo. Levando 50 milhões o Elmano deu pro JF. Aumentou de 72 para 120 milhões. Tem o Elmano falando aí? Claro, vamos nessa ouvir o governador. Foi feito um convênio, teve de colaboração com o município, de colaborar com o IJF, uma ordem de 6 milhões por mês, chegando a 72 milhões por ano, a colaboração do governo do estado para o município de Fortaleza, especificamente para o IJF. E diante dos dados me apresentados pelo prefeito e pela secretária de saúde do município, a situação de dívida que tem esse hospital, a situação de dívida que tem a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, que compromete demais o atendimento da nossa população. Nós tomamos uma decisão de que imediatamente nós vamos apresentar a proposta às instituições da saúde, ao Conselho Estadual de Saúde, à CIB, para que possamos aprovar a parte burocrática, mas a decisão política tomada de nós passarmos de 72 milhões por ano de colaboração para o JF para 120 milhões por ano para fortalecimento do Zé Frota. Primeiro passo que nós estamos anunciando para fortalecer a saúde pública de Fortaleza, do Estado, e que nós vamos continuar dialogando outros desafios, seja da saúde, seja em outras áreas do município. Nós também temos o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, tá, Donizete, que fala sobre o assunto. Vamos ouvir. Esse aporte do governo do estado do Ceará, aqui no IJF, um aporte aí de quase 50 milhões de reais. Isso aí fará com que a gente possa dar um incremento aos procedimentos cirúrgicos, possa dar um incremento aos serviços que são ofertados pelo IJF à população fortalezense. E aqui eu quero agradecer, em nome da população fortalezense, eu quero agradecer ao governador do estado, Elmano de Freitas, e dizer que cada vez mais a nossa equipe, a equipe da Secretaria de Saúde de Fortaleza, em conjunto, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a gente possa estar atendendo e bem atendendo a população fortalezense. Todos nós sabemos o desafio que é a saúde no nosso estado, no nosso país, no nosso estado e aqui em Fortaleza. E para isso é importante que a gente possa estar enfrentando esse desafio, enfrentando de forma muito transparente. Tá aí. Direto para a Assembleia, Matheus. Solta a boa fogo no mutudo, direto, Matheus, direto. Olha, o deputado foi alvo da operação Simulatio do Ministério Público Procap e Polícia Civil. Ele disse que não foi alvo, não. Realmente ele não foi, não. Foi alvo dos funcionários dele. Júlio César Costa Lima Filho, Juninho, disse ao nota que não foi alvo. Funcionário dele foi. E o advogado, Matheus? Você gosta de dupla sertaneja? O advogado, as iniciais do advogado,
Advogado trabalhista Donizete, olha lá que você vai digo o falar. nome Tudo dele, bem mas- você quer? Sua mãe não bota isso no ar, não. Donizete, escute esse conselho. As iniciais, tá? LDS, o nome, as iniciais do advogado. Advogado trabalhista. E o Ministério Público não vai confirmar o nome. O Julinho não foi Firmo Camussa, não foi Lucinildo. E o advogado, e o deputado é do Maracanaú. E não foi na casa do Julinho. É um caso dele. O advogado é esse. Tá? Mas ele disse que não foi. Lê a nota dizendo que não é ele. Só o trechinho pra gente ir embora. Ele publicou o seguinte, Donizete: venho a público informar que não fui alvo de nenhuma operação conduzida pelo Ministério Público, sigo trabalhando com o compromisso irrefutável de defender os cearenses com transparência e seriedade, marcas que tenham construído em toda a minha trajetória, foi o que disse Julinho. A Assembleia está considerando essa nota, os deputados, sua nota, um tiro no pé do Julinho, porque ele estaria sendo investigado por conta de pagar uma conta ao agiota através de assessores. A investigação continua. O presidente em exercício da Assembleia, Fernando Santana, não foi comunicado pelo Procurador-Geral de Justiça dessa operação. E isso gerou mal-estar entre a Assembleia e o Ministério Público. Esse assunto vai render até o início, porque o Julinho pode ter que enfrentar o Conselho de Ética por conta de usar seus funcionários para fazer rachadinha. E ele diz que não é ele. Então, vamos esperar que o nome apareça. Enquanto o nome não aparece, os deputados todinhos ficam sob suspeita. Mas não é alvo de investigação nem o Lucinildo, nem o Firmo Camussa, ambos de Maracanaú. E a operação foi em Maracanaú e em Fortaleza. Então, só sobrou o Juninho, mas ele disse que não é ele. Fui, tô indo embora, Matheus. Atendi a mamãe, você viu? Tá certo, é isso aí. Eu digo o nome, você gosta de dupla sertaneja? Não, Donizete, deixa pra Marrone, lá, deixa pra Zezé lá. de Camargo e Leonardo, Oh, deixa pra Leandro lá. Leonardo. Vamos lá, Não, Donizete. Não, por favor. 7h53, até amanhã, Donizete. Tchau, tchau, bom trabalho pra você.